Na nossa coluna domingueira de ontem, além deste relato sobre a situação do deputado Valdevan 90, a gente destacou alguns assuntos muito importantes e que tiveram bastante repercussão. A gente sempre recebe aí o retorno por parte dos nossos ouvintes quando eles leem o conteúdo da coluna, né? Quando eles leem o conteúdo da coluna. E é esse feedback que ajuda a gente a construir as análises, né, que são colocadas lá. Dois fatos chamam a atenção. Primeiro deles, a forma como Alessandro chegou ao PSDB. Alessandro se intitulou junto com um grupo aí de Nova Política. E o novo, ele precisa ter coerência entre discurso e prática. Qual uma prática sempre muito criticada no âmbito da política, independente da ideologia? É a forma como os partidos são tratados no Brasil. Tem partidos que vivem eternamente com diretórios provisórios, que não têm participação de militância, que não têm participação de filiados, que são comandados por caciques. E aí essa troca de partidos sempre aconteceu. Acordos feitos em Brasília resultam na troca de direção de partidos nos estados. Em Sergipe não foi diferente ao longo da história. Todos lembram da polêmica que se formou quando Daniel Garcia chegou ao Podemos. O ex-presidente Zezinho Sobral alegou que não teve conhecimento e que por parte de Daniel houve uma prática da velha política, tão criticada por eles. Aí vem o senador Alessandro Vieira, com menos de 4 anos de mandato, já vai para o 3º partido. Elegeu-se pelo Rede, foi para o Cidadania e agora para o PSDB. Uma filiação que será homologada em São Paulo com a presença do governador João Dória e que não teve a anuência da atual direção do PSDB no estado hoje comandado por Eduardo Amorim, ex-senador da República. Amorim foi comunicado da filiação e provavelmente da passagem do comando do partido para o grupo de Alessandro Vieira. Ou seja, é uma toma de partido como qualquer outro feito aí pelos tradicionais caciques da política sergipana. Outro detalhe que a gente trouxe na nossa coluna domingueira de ontem diz respeito a uma sugestão que nós apresentamos ao senador Rogério Carvalho. Há um jingle, uma música que Rogério utiliza sempre nas suas publicações nas redes sociais e que ela se refere à vitória, ou possível vitória, ou possível retorno do ex-presidente Lula ao comando do Brasil e tendo como consequência, entre aspas, o gado chorando. Gado chorando, ou gado, é um termo que é pejorativamente utilizado nas redes sociais, nas brigas partidárias nas redes sociais, para se referir aos eleitores de Bolsonaro. Ora, nós vamos ter uma eleição que ela será duríssima. Uma eleição que traz apreensão pelo nível de animosidade e de polarização entre eleitores de Bolsonaro e entre eleitores de Lula. Nós lembramos como foi em 2018, com mortes acontecendo no Brasil. E acho que não é prudente para um pré-candidato incentivar este tipo de abordagem. Rogério é um candidato que faz um debate de alto nível. Não precisa se utilizar destas ferramentas para animar a sua torcida. Não pega bem para um parlamentar fazer discurso duro, suas críticas, suas denúncias,
utilizando palavras fortes, faz parte do jogo da política. Desqualificar o eleitor do seu adversário como gado já é, acho que, algo fora do contexto, fora da necessidade. O que nós precisamos é continuar motivando o bom debate. Continuar motivando a discussão do Brasil e de que futuro nós queremos para a nossa nação. Então fica aqui o registro no ar deste conselho ao senador Rogério Carvalho. Outra situação que nós estamos observando nos bastidores da política é a seguinte: um rompimento lamentável entre a ex-deputada Ana Lúcia e o atual deputado estadual Irã Barbosa. Uma relação construída há anos nas lutas do magistério sergipano. Uma relação construída há anos de dois professores que se tornaram líderes e referência na política sergipana. E que romperam não foi só politicamente, não. Romperam, pelas informações que nós temos, na relação pessoal. As palavras que eu li da ex-deputada Ana Lúcia em uma entrevista ao blog JL Política do querido Josailton Lima foram palavras duras, que demonstram a quebra de uma relação, por que não dizer de dois quase irmãos, pela afetuosidade que sempre demonstraram. Irã trilhou o mesmo caminho que Ana Lúcia, sendo que teve ainda uma passagem como deputado federal. Foi eleito na dobradinha com Ana. Ana eleita deputada estadual, Irã eleito deputado federal. Irã já tinha sido ou era vereador de Aracaju, melhor dizendo. Teve a maior votação da história de um parlamentar do PT. Foi candidato a federal, mas não conseguiu a reeleição. Voltou a ser a vereador de Aracaju e agora é deputado estadual. Tudo isso numa relação com a agora ex-deputada Ana Lúcia, que enfrenta um momento pessoal delicadíssimo. Ana é portadora de um câncer de pulmão, está num tratamento duro e ainda envolvida com esta situação. Irã, que sempre teve uma relação com a atual direção do Sintese, essa relação está rompida também, e ele tem sido, segundo as informações apuradas por nossa produção, um incentivador de uma candidatura de oposição dentro do Sintese. Qual foi o jogo interno que levou a isso? É o que nós continuaremos apurando com os dois para tentarmos entender. Que jogo interno foi esse que levou ao desgaste, uma relação de duas importantes lideranças a um rompimento não só político, mas a um rompimento pessoal? Para finalizarmos, informações que nós trouxemos na nossa coluna domingueira, vamos registrar aqui o fato que está acontecendo com o PTB. O PTB, ele foi uma época aqui em Sergipe comandado por Jackson Barreto. Foi deputado federal. Depois de Jackson, o PTB ficou como um partido pequeno. Veio Rodrigo Valadares e deu um outro status ao partido. Rodrigo se elege deputado estadual, resolve fazer a sua caminhada dentro desta chamada nova direita e dentro desta base de Bolsonaro. E conseguiu o feito de ter mais votos que o PT na última eleição municipal. Botou o PT para ser o quarto colocado. E agora se viu em uma disputa nacional, chegando a se tornar, ele era secretário-geral do partido, se tornou tesoureiro. E com o grupo eleito eles foram para o embate contra o grupo liderado por Roberto Jefferson. Aliás, Rodrigo, na última entrevista aqui no Jornal da Fã, disse duras palavras contra Roberto Jefferson. E nesta disputa, na última semana, Rodrigo teve um revés. Acabou perdendo o comando do partido. Se você entrar lá agora,
no site do TSE, você vai observar que o atual presidente do Partido Nacional já não é mais a Graziela Nienove e que nos diretórios estaduais também houve mudanças, como aqui em Sergipe. E aí João Fontes está se lançando como candidato ao governador pelo PTB. A informação que nós temos é que nas próximas semanas outra decisão pode trazer mais uma instabilidade para o PTB. Quem está hoje dizendo que é candidato pelo PTB pode não ser amanhã. E essa instabilidade do partido cria dificuldades para a formação de chapa. Nós temos uma informação que, apesar de ter dito que vai lutar com todas as forças, palavras de Rodrigo, lutarei até a última gota de sangue para manter a condução do partido. Mas que, apesar disso, ele já está sendo aconselhado pela sua assessoria para buscar um outro caminho e conquistar a sua reeleição ou continuar com o objetivo inicial dele, desde o ano passado vem se preparando para isso, com a sua pré-candidatura a deputado federal. Exclusiva. São esses os fatos, os bastidores da política que você sempre acompanha aqui no Jornal da Fã, que aos domingos você lê no fanf1.com.br na nossa coluna domingueira.